A janela de transferências está aí, fervendo, mas tem um nome que está causando um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol brasileiro: Thiago Almada. Já pensou o campeão do mundo com a Argentina no Palmeiras? Essa é uma novela com cifras milionárias, opiniões que se chocam e que pode, olha só, redesenhar o futuro do meio-campo do Verdão. Bora mergulhar em cada capítulo dessa história para entender o que está rolando. E aí já começa a grande questão, que literalmente vale milhões. O Almada seria a salvação? Aquela peça que falta, cheia de criatividade, para levar o Palmeiras a um outro nível de conquistas? Ou seria uma aposta caríssima, um risco gigantesco que pode custar bem mais do que só dinheiro? É essa balança que a gente vai analisar agora. Tá, mas por que esse nome Almada aparece com tanta força justo agora? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para o final da última temporada. Um ano que terminou sem títulos de peso para o Palmeiras e que, claro, acendeu um baita sinal de alerta. Tá faltando criatividade. O debate sobre o motor do time, o meio-campo, se tornou inevitável. E o foco da discussão caiu bem ali, na dupla de meias. Rafael Veiga, que é um ídolo, e o Maurício, que chegou como promessa. Segundo os analistas, nos últimos 2 anos, o desempenho deles foi muito questionado. Sabe aquela situação que frustra qualquer torcedor? Quando um estava em campo, a torcida pediu o outro. E essa instabilidade toda deixou bem claro que o time precisava de um nome de peso, um titular absoluto, para, como se diz, mudar o patamar da equipe. E foi nesse cenário, nessa busca quase desesperada por um salvador da pátria, que o nome de Thiago Almada simplesmente explodiu. Mas de onde saiu essa bomba? A faísca que começou esse incêndio todo não veio daqui do Brasil, não. Veio direto da imprensa argentina. E aí a história começa a fazer todo sentido, né? Pensa bem, de um lado a gente tem o Almada, que não está nada satisfeito sendo reserva lá no Atlético de Madrid. Ele precisa jogar, precisa de vitrine para garantir o lugar dele na cobiçadíssima seleção argentina, e o Palmeiras seria a vitrine perfeita para isso. Do outro lado, tem o clube espanhol, que não quer nem saber de emprestar o jogador. A ordem lá é clara, é para vender. E é nesse choque de interesses que o preço entra em campo e assusta. E aqui a gente chega no coração da novela, no grande dilema de qualquer contratação desse tamanho. De um lado, o potencial gigantesco de um craque. Do outro, o preço astronômico que ele custa. É uma balança que fica ali perigosamente equilibrada entre a glória e o risco financeiro. O primeiro número que vazou da Espanha já chegou dando um susto no mercado. 20 milhões de euros. E o detalhe mais impressionante, esse valor seria por apenas metade do passe do jogador. Só metade. Uma cifra que, por si só, já seria uma das maiores da história do nosso futebol. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade, para ter uma dimensão do que isso significa. Se 50% custam 20 milhões de euros, a compra total chegaria a 40 milhões. Em reais, na cotação de hoje, a gente está falando de mais ou menos 240 milhões de reais. É um investimento monumental, surreal para qualquer clube aqui no Brasil. Bom, com o valor desses na mesa, é óbvio que o debate pegou fogo. E as opiniões dos especialistas foram de um extremo ao outro. De um lado, a galera que crava que ele é um gênio da bola. Do outro, quem acha que ele não vale tudo isso, que é superestimado. Para uma parte dos analistas, como o jornalista Capelanes, por exemplo, não tem nem o que discutir. Na visão dele, o Almada não é só um bom jogador, ele é craque. Aquele tipo de atleta que chega e transforma um time, que organiza o jogo, que tem tudo para ser o protagonista que o Palmeiras tanto procura. Só que, do outro lado, tem quem discorde, e com força. O ex-goleiro Ronaldo Giovanelli, por exemplo, foi bem direto. Para ele, o Almada não seria um reforço que justifique esse investimento todo. Na opinião dele, jogadores que já estão no Palmeiras, como o Veiga, são muito superiores. E no fim do dia, a discussão sai do campo e vai parar na sala da diretoria. Como o Dr. Marco Aurélio Cunha bem lembrou, a palavra-chave aqui é uma só: custo-benefício. A pergunta que a gestão do Palmeiras tem que responder é: vale a pena quebrar o cofre, apostar todas as fichas num único jogador, mesmo com todo o risco que isso envolve? Então, resumindo a ópera, a balança fica assim. De um lado pesa o potencial de um jogador que pode sim transformar o time e o status de ser um campeão do mundo. Do outro lado, o contrapeso é brutal. Um custo absurdo de 240 milhões de reais por um atleta que hoje é reserva na Europa. É a definição perfeita de um investimento de altíssimo risco. Com todas as cartas na mesa, a novela parece que se aproxima dos capítulos finais. Argumentos, cifras e opiniões estão aí, em conflito total. Agora, a decisão pesa nos ombros da diretoria. E a expectativa, claro, fica no coração de cada torcedor.
E a realidade, pelo menos segundo o que a imprensa tem apurado, joga um balde de água fria nesse otimismo todo. Fontes de dentro do Palmeiras já falam que o negócio é improvável, justamente pelo valor estratosférico. Mas, ao mesmo tempo, admitem que a necessidade de ter um jogador com esse perfil no elenco é real e é para ontem. E é isso que fica no ar para a gente pensar. Diante da necessidade clara, de um potencial que ninguém nega e de um risco financeiro gigantesco, qual deveria ser a decisão? Ir com tudo, assumir o risco na busca pela glória máxima, ou agir com mais prudência e procurar outras opções no mercado? A caneta está na mão da diretoria, mas o final dessa novela, bom, esse ainda está sendo escrito.